Tema 2. Distrito Federal. A criação do Distrito Federal decorreu da necessidade de existência de um território neutro, não pertencente a nenhum dos estados, para a instalação da sede do governo federal. A configuração e a natureza do Distrito Federal passaram por diversas mudanças, desde a primeira Constituição Republicana, quando ele sucedeu o chamado município neutro, sede do governo nacional, no período em que o Estado brasileiro ainda era unitário. A Constituição de 1988 elencou o Distrito Federal entre os entes federativos, dotando-o de autonomia organizatória, política, administrativa e de governo. A sede do governo do Distrito Federal é Brasília, a capital federal. Natureza jurídica. A definição da natureza jurídica do Distrito Federal tem implicações significativas no campo das finanças públicas e nas relações com as demais unidades federativas. Não há dúvidas de que, em razão de sua autonomia político-organizatória, o Distrito Federal deve ser considerado ente federativo. Apesar disso, há divergência se ele integra a federação na condição de Estado, de município ou de entidade sui generis, ou seja, diferente de todas as outras, o Distrito Federal não é Estado. Nem município, mas uma unidade federada com autonomia parcialmente tutelada. Este entendimento foi adotado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Competências. São asseguradas ao Distrito Federal as mesmas autonomias das demais unidades da Federação Brasileira, sendo-lhe reservadas, com determinadas restrições, as competências estaduais e municipais. O Distrito Federal titulariza competências próprias, legisla sobre elas e as executa por meio de suas autoridades. Auto-organização. A Lei Orgânica é o documento normativo que organiza e estrutura o Distrito Federal. Apesar da denominação adotada pelo legislador constituinte, a Lei Orgânica qualifica-se como um verdadeiro estatuto constitucional, sendo equiparada à Constituição dos Estados-membros. O processo de elaboração, idêntico ao das leis orgânicas municipais, exige o quórum de 2/3 para a aprovação e a votação em 2 turnos, com intervalo mínimo de 10 dias entre eles. No aspecto material, além de ser proibida a divisão do Distrito Federal em municípios, devem ser observados os princípios da Constituição da República. No caso de violação da Lei Orgânica Distrital por lei ou ato normativo do Distrito Federal, admite-se o controle concentrado de constitucionalidade pelo Tribunal de Justiça do DF, por meio de ação direta de constitucionalidade, aplicando-se, no que couber, as normas sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Autolegislação. As competências legislativas do Distrito Federal, em regra, são as mesmas atribuídas aos estados e aos municípios. A exceção é a competência para legislar sobre a organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal, atribuída à União. Autogoverno. O governador do Distrito Federal e os deputados distritais são eleitos diretamente, sem qualquer interferência da União. Assim como os estados, o Distrito Federal elege representantes para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Autoadministração. São reservadas ao Distrito Federal, em regra, as mesmas competências administrativas atribuídas aos municípios e aos estados. Observação. Foram atribuídas à União as competências para organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público, as polícias e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Competências tributárias. O Distrito Federal possui competência para instituir e arrecadar seus tributos, sendo-lhe atribuídos os impostos estaduais e municipais.